uma, uma importante contribuição e é uma tarefa que a gente só tem a destacar. Fiquei muito contente pensando hoje que à tarde vocês estariam falando de uma etapa do trabalho que vocês estão realizando, né? Então, esse grupo se reúne desde 2016, quando começaram as primeiras conversas sobre esse trabalho. Não só o trabalho de pesquisa, mas a criação do próprio núcleo de história, né? E, assim, isso é tão relevante que o EPS recebeu os arquivos de uma instituição que já existiu, né? E esses arquivos foram deixados por Luiz Andrade, que é um psicanalista, pioneiro da psicanálise na Paraíba. E esses arquivos foram deixados aqui, sob os cuidados, né, da instituição. E eu diria que a gente se falar da história, se apropriar da história, é uma maneira de fortalecer, né? Então, o fortalecimento não é só para vocês, é para, vamos dizer que, para a instituição, para o campo psicanalítico de maneira geral, né? Então, parabéns a vocês e muita gratidão pelo que vocês estão produzindo, né, em termos de trabalho, de investigação, também a partir disso produzindo conhecimento. Então, muito grata a vocês. Graça, Ivone, Jamilo, Tatiana, Raíssa também, Gilberta e Lica. Né? Disse o nome de todo mundo? Pronto. Graça Bandeira, com você. Boa noite. Leon já me apresentou, sou Graça Bandeira, sou psicanalista aqui do EPS e sou coordenadora do Núcleo de Pesquisa, de Estudo, Pesquisa e Produção em Psicanálise, História, Contemporaneidade, que é este núcleo que vai apresentar hoje essa pesquisa. Leon também já apresentou a constituição do grupo atual, né? Eu vou repetir e eu quero também me referir a outras pessoas que estão aqui no auditório que também, né, estiveram conosco no núcleo de pesquisa. Então, repetindo a nossa composição atual, além de mim, Ivone Vita, que é também uma das fundadoras do grupo de estudo, Danilo, que chegou com a gente, para a gente agora há pouco tempo, neste ano, é um historiador, e para a gente foi um ganho muito grande ter Danilo aqui com a gente. A Lica, Raíssa, que vem trabalhando muito comigo escaneando os textos, montando uma linha de tempo sobre a história da psicanálise aqui na Paraíba, Gilberta e Tatiana, nossa Tati. Mas eu quero também destacar que a presença de Severina Nilson Nascimento, que está aqui atrás, e fez parte da gente, inclusive bem lá no começo do de história. Também Neucina esteve com a gente no início, e também Matheus, que frequentou também bem no início do nosso grupo. O núcleo, como a Nela falou, ele se constitui como núcleo em 2016, mas é um grupo que nasceu como grupo de estudos de psicanálise e história desde 2013. Mas isso foi só uma introdução aqui. Eu vou passar aqui a palavra para Danilo, que, como eu disse, chegou há pouco tempo aqui no nosso grupo e é historiador, né? Tem formação em História, mestrado e está no doutorado também em História. Danilo, com você. Boa noite a todos. Obrigado pela acolhida. Penso que ter feito a disciplina História da Psicanálise aqui no EPS foi a forma que eu descobri o grupo. Acho que em 2023 fiz a disciplina, depois descobri que existia esse núcleo e disse, nossa, tem tudo a ver com o que eu estou desejando. Então, é por aqui que eu vou ficar e
aprender e também, de algum modo, descobrir a psicanálise. Então, ter chegado nesta casa, me senti bastante acolhido e é um prazer enorme poder compartilhar. Na verdade, essa convocação do grupo fala um pouco sobre história. Todos nós, de algum modo, somos interrogados sobre o que é história. Talvez lembramos de filmes, de séries, de histórias de nossas vidas também, que vivemos. Evocamos várias ideias e memórias sobre o que é história, das nossas aulas de história na escola, muitas vezes centradas em cronologias, em datas, em heróis. Isso foi muito comum no Brasil. Recentemente, nós temos dado uma reviravolta nesse processo, no sentido de construir histórias plurais, histórias diferentes, histórias que não foram contadas ainda, inclusive. De fato, história tem a ver com tudo isso, mas não é só isso. Gostaria de trazer a ideia de história enquanto ciência que mapeia vestígios da nossa existência enquanto civilização no tempo. Mas há muitas disputas, relações de poder na construção da história, e não vou me alongar para discutir isso, mas queria deixar registrado o quanto isso, de algum modo, define as narrativas que são construídas. A construção da história envolve diferentes elementos da esfera do poder, das disputas políticas, sociais, econômicas, que atravessam as experiências humanas. As práticas de produção do conhecimento histórico, que também chamamos de fazer historiográfico, são consensuadas numa ciência que tem o nome de história. E o método que é utilizado nessa ciência também consensuamos chamá-lo de método histórico. Produzimos história com método científico. Porém, temos algo que é fundante nesta ciência, que é a leitura dos acontecimentos, dos fatos situados no tempo. E o tempo é uma construção social. O tempo é uma convenção social. Basta pensarmos o que significa ou o que significou uma sessão analítica antes, durante e depois da pandemia. É fundamental interrogarmos, perguntarmos, elaborar problema histórico e ser investigado. Para responder essas inquietações, precisamos analisar fontes, dialogar com o que já foi produzido pela historiografia e, por fim, produzir uma narrativa com sentido histórico. Falando nisso, quais os sentidos que estamos desejosos para construir nas narrativas sobre a história da psicanálise no Nordeste e na Paraíba, quais as motivações? Mas essa parte, querida Graça Bandeira vai nos brindar logo mais, colocando os sentidos que nós temos discutido no grupo para a construção dessas narrativas. Qualquer história, ela precisa ser construída a partir de sentidos. Por isso, cada presente possibilita versões variadas para histórias que já foram contadas. Os fatos não se modificam. Claro que o acontecimento tem lugar, tem pessoas, tem elementos invariáveis. São as narrativas construídas no presente que possibilitam sentido às existências. Narrar experiências diferentes daquelas que a historiografia já dispõe nos possibilita ampliar o olhar sobre pessoas, lugares, ideias, amplia as informações, enriquece e nos permite avançar nos saberes psicanalíticos. Histórias de pessoas, cursos, de seminários, de eventos, de sessões analíticas, o registro realizado numa sessão, um e-mail, trocas de mensagens com o paciente para agendamentos de sessões, anotações de uma aula em cursos de formação, as sociedades, as associações psicanalíticas, as práticas de estudo, de transmissão, supervisão da psicanálise. Tudo isso é motivo de produzir um conhecimento
e de pensarmos sobre a história. Mas tudo isso está localizado no tempo e no espaço. Para analisar as histórias, é necessário. Quais possibilidades se abrem quando conseguimos ampliar nosso olhar para além do que já está posto em uma narrativa? Acredito que, se seguirmos produzindo histórias plurais, o perigo de uma história única, o perigo da generalização estaria mais distante do campo de possibilidade de ações, estaria mais distante dos preconceitos, das intolerâncias. O meu lugar, o lugar do outro, como vejo, como ele me vê, como escuto, a convivência com as diferenças, com certeza nos permitem construção de um ser humano que reconhece a diversidade. A história sozinha cria estereótipos. E o problema com estereótipos é que não é que eles não são não sejam verdadeiros, mas que eles são incompletos. Eles fazem uma história se tornar a única história. Quem nos disse isso foi a Chimamanda Adichie em O Perigo da História Única, que foi uma obra que nós tivemos contato aqui. Logo quando eu cheguei, nós conversamos, lemos juntos, e isso nos provocou a pensar que outras histórias da psicanálise nós estamos dispostos a contar. A história não existe sem espaço. De igual modo, não existem espaços sem história. Não existem histórias sem sujeitos. Sujeitos permeados de inconsciências. Por último, gostaria de evocar o pensamento do alemão Jörg Huse, sobre o qual tenho me dedicado a ler um pouco sobre consciência histórica. O Huse fala que a consciência histórica é a capacidade que o ser humano tem de olhar para as experiências, o passado como experiência, e de construir formas de agir no presente e no futuro. Para Huse, um sujeito que tem competência histórica, tem uma consciência histórica, ele é capaz de, baseado em suas experiências pretéritas, perspectivar o futuro. Para encerrar, digo que a história da psicanálise, de algum modo, eu percebo que não só na psicanálise, mas em vários campos, nós estamos vivendo e já vivemos em outros momentos. Eu pesquiso década de 70, da ditadura militar, como vários campos de conhecimentos, vários cursos, saúde, cursos da saúde, da engenharia, como a história foi utilizada por esses cursos para construir sentidos de produção do conhecimento científico, científico nas diferentes áreas. Nenhuma área, nenhum curso foge da história. Se nós não tivermos, não construirmos sentidos, se nós não construirmos narrativas que tenham sentidos para o campo que atuamos, nós não temos uma memória das práticas que nós realizamos, talvez a gente perca a oportunidade de avançar dentro daquele campo, naquela área. A história, com certeza, tem muito a nos ensinar. E quem faz história somos nós, no presente, com as inquietações do presente. História não é o passado, mas a história precisa do passado para poder se pensar no presente. Então, essa fala que foi pedida pelo grupo, no sentido de provocar a gente para dizer que ciência é essa história e como essa ciência pode auxiliar outras na construção de uma narrativa, né, que faça sentido para a construção do conhecimento histórico, da historização de uma área de saber, de uma ciência. Então, essa é a minha contribuição, né, e dizer que estou muito feliz por estar no grupo e que é por meio da história mesmo que a gente descobre os caminhos possíveis de construir futuros.
A gente agradece aqui a Deus, a Úrsula, né, está com a gente aqui no início. Eu fiquei de trazer, então, desculpa. Eu fiquei de trazer, então, a construção, ou os primeiros apontamentos da pesquisa, do trabalho que a gente vem realizando desde 2019. Então, disseram para mim que disseram o grupo, nós nos reunimos, que eu terei 20 minutos para contar essa história, mas eu digo que eu não vou contar a história, eu apenas vou provocar vocês, né, porque são as primeiras anotações. E aí, para não perder, eu escrevi, e vou então aqui lendo para vocês. Né? Então, o nosso núcleo é o que a gente já apresentou, e esses são as primeiras anotações, os primeiros apontamentos. Então, para melhor situar vocês sobre essa pesquisa, vou trazer um pouco do nosso percurso até o momento atual no qual nos encontramos. Vou falar primeiro sobre como chegamos à ideia de construir um arquivos que é Arquivos História da Psicanálise no Nordeste. Chamarei esse primeiro momento Ideias Originárias. O NUPSI foi criado em 2016 com a finalidade de estudar e pesquisar a história da psicanálise do movimento psicanalítico, a história da psicanálise no Brasil e a história da psicanálise na Paraíba. Do grupo fundador do NUPSI, nos dias atuais, tem apenas eu e Ivone Vita, que estamos aqui agora, e Ilza Nascimento esteve com a gente até bem pouco, eu acho que no início desse ano. Então, Ilza também, por favor, se considere na formação do primeiro momento do nosso grupo. Em setembro de 2018, o NUPSI realizou a sua segunda jornada, Esperança em Tempos Sombrios, na qual eu e Ivone Vita apresentamos o trabalho Considerações sobre a Psicanálise no EPSI, Registro e História, onde tecemos considerações sobre as atividades desenvolvidas e consolidadas nessa instituição ao longo de 2 décadas dedicadas à clínica, à consultoria, aos estudos, à pesquisa e à transmissão da psicanálise. Os trabalhos apresentados nessa jornada foram reunidos posteriormente numa coletânea comum, que é exatamente Esperança em Tempos Sombrios, que é um livro daqui do núcleo de História e um núcleo de Clínica. Aquele trabalho apresentado na segunda jornada do NUPSI foi o anúncio público da criação do Arquivos História da Psicanálise no EPSI. Ainda em 2018, o NUPSI voltou seu interesse para a história das pioneiras da psicanálise na Paraíba, dado que Ivone Vita, uma das fundadoras desse espaço psicanalítico, é também uma dessas pioneiras. Ao pesquisar sobre o assunto, constatamos que não havia publicações da história da psicanálise no Estado. Sendo assim, nós, integrantes do NUPSI, entendemos que deveríamos ampliar o Arquivos História da Psicanálise no EPSI para Arquivos História da Psicanálise no Estado da Paraíba, assumindo o compromisso de preencher essa lacuna na história da psicanálise, na história do movimento psicanalítico paraibano, pondo em marcha a construção do Arquivos como atividade principal a ser desenvolvida pelo NUPSI, mantendo, entretanto, as atividades de estudos e produção do núcleo que já faziam parte de nossas reuniões semanais. O grupo se reúne sempre semanalmente, nas terças-feiras, das 10 às 11h30 da manhã. Em 2019, o Arquivos recebeu os primeiros documentos vindo de outra instituição psicanalítica paraibana, aqui em Neumann se referiu há pouco, que passaram a compor o seu arquivo. Luiz Andrade, psicanalista, fundador e coordenador da Escola Freudiana na cidade de João Pessoa, sabendo da iniciativa do EPSI, através do NUPSI, de construir um arquivo com o objetivo de contar, comentar e preservar a história da psicanálise na Paraíba, doou os documentos que registram a história daquela instituição desde sua fundação. Mas Luiz Andrade também foi fundador do Grupo de Estudos Psicanalíticos da Paraíba, criado em 1992, que posteriormente deu origem à SPP, Sociedade Psicanalítica da Paraíba, em 1995,
da qual foi também fundador e seu primeiro presidente. Ele cedeu de seu arquivo particular documentos pessoais que contam a história da psicanálise da Paraíba através desse grupo de estudos psicanalíticos e da SPP, além de gravar um vídeo entrevista para o NUPSI contando a sua própria trajetória como o primeiro psicanalista do Estado. Em setembro daquele ano de 2019, o Espaço Psicanalítico realizou a sua 24ª jornada e a primeira jornada da AEPS, Associação Psicanalítica EPS. As integrantes da mesa A Psicanálise no Nordeste, que foram Ivone Vita, presidente e uma das fundadoras do EPS, Úrsula Leite, aqui presente, presidente da EPS, Paulina Rocha, sócia fundadora do CPP, Círculo Psicanalítico de Pernambuco, e Henriqueta de Arco Verde Melo, uma das fundadoras da SPP e a primeira psicanalista de criança do Estado, ao apresentar o percurso das respectivas instituições que representavam, nos levou a pensar, a repensar o alcance do Arquivos História da Psicanálise no Estado da Paraíba. Estudos e discussões internas acontecidas no NUPSI amadureceram o entendimento de que o EPS, com sua história e percurso de 2 décadas e meia de exercício da psicanálise no Estado, é uma instituição qualificada para criar e fomentar o Arquivos História da Psicanálise no Nordeste, Pesquisa e Produção, cujos objetivos são pesquisar e coletar registros orais, escritos, iconográficos e audiovisuais sobre a psicanálise no Nordeste, para manter um acervo que conta a história da psicanálise e do movimento psicanalítico nesta região, assim como promover seminários internos com a apresentação de trabalhos que expressem elaboração própria do pensamento teórico do grupo, realizar jornadas e publicação de coletâneas em parceria com outros estados nordestinos. Nessa direção, a partir do mês de junho de 2020, as atividades do NUPS passaram a se desenvolver a partir de um programa de atividades a fim de atender a 2 eixos temáticos. O primeiro é a questão mesmo dos estudos, pesquisa e produção, que acontece desde a fundação do núcleo, em reuniões semanais previamente programadas, nas quais os integrantes pesquisam, estudam e debatem autores e autores que tratam das temáticas objeto fim do NUPSI. E aí voltou-se para a pesquisa acerca do que se tem produzido sobre a história da psicanálise no Brasil e no Nordeste, criando um acervo com fontes primárias e secundárias dessa história, verificando o que essas produções dizem sobre a psicanálise no Nordeste e também um acervo de fontes sobre a metodologia da pesquisa em história e história da psicanálise. Elaboração de um programa de estudos de autores e autores que produziram e produzem trabalhos sobre a história da psicanálise e do movimento psicanalítico no Brasil e no Nordeste, também realizando seminários internos para a promoção de debates e referências previamente escolhidas para estudos, produzindo textos que expressam a elaboração própria do pensamento teórico do núcleo. O segundo eixo é a própria construção do arquivo Psicanálise no Nordeste. Estando em fase de implantação, sua efetivação vem se dando a partir do levantamento de textos e outras referências bibliográficas que tratam da psicanálise no Brasil e no Nordeste. Já há, nesta direção, a catalogação de dados da história da psicanálise e do movimento psicanalítico da região Nordeste e da Paraíba. Essas fontes vêm sendo arquivadas virtualmente e em arquivos físicos, pastas adequadas, no espaço aqui mesmo do EPSI, especialmente reservado para este fim. Desse segundo eixo, a construção dos arquivos, houve desdobramentos, como, por exemplo, o arquivo da psicanálise na Paraíba. E aí, claro, a gente vem fazendo o levantamento das associações, sociedades psicanalíticas do Estado da Paraíba. A gente começa, sim, com a SPP, né? Então, já há uma linha de tempo contando a história do grupo de estudo psicanalítico da Paraíba, desde sua criação até o momento em que se torna Sociedade Psicanalítica da Paraíba. Essa linha de tempo foi construída a partir de documentos entregues por um de seus fundadores, Luiz Francisco Gonçalves de Andrade, já mencionado aqui.
Os documentos entregues por Luiz Andrade são atas de reuniões, fontes primárias, desse grupo de estudos psicanalíticos. A linha de tempo desse grupo consta de um pequeno resumo dos assuntos, temas abordados nas reuniões, bem como da lista dos participantes. As datas se referem ao período de 12 de agosto de 1992 e 16 de dezembro de 1994. Na elaboração dessa linha de tempo, observamos que há lacunas entre as datas das atas das reuniões que nos impedem de ter um quadro fiel, até o momento, do número exato das reuniões realizadas pelo grupo. E nesse item, quero destacar mais uma vez o trabalho aqui de Raíssa, né, que a gente trabalhou muito escaneando esses documentos que o Luiz Andrade trouxe para a gente. Uma outra coisa que a gente já realizou, que tinha como meta e já fizemos, que foram entrevistas com as pioneiras, os pioneiros da psicanálise aqui no Estado. Então, a gente já realizou entrevista em vídeo com Henriqueta de Arco de Melo, uma das fundadoras da SPP, e que estava nesse primeiro grupo, e a primeira psicanalista de criança do Estado. Já realizamos, acho que umas 3 entrevistas com Ivone, com Luiz Andrade, né, que é também fundador desse grupo, da SPP e da Escola Freudiana. A gente também já gravou entrevista com ele. Margarida Assad, que é da Escola Brasileira de Psicanálise, e que também cedeu documentos, né, para o arquivo. E também já realizamos uma entrevista com Paulina Rocha, que é uma das fundadoras do CPP, o Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Essas entrevistas estão sendo transcritas, mais uma vez aqui agradecendo a Raíssa, que fez a transcrição da entrevista de Luiz Andrade. E também a gente vai dar continuidade para fazer o levantamento das instituições psicanalíticas do Estado, né, as instituições, não só associações e sociedades. Também aqui, como desdobramento, a gente já começou um arquivo aqui do EPS, né? Claro, registrando a história da clínica do EPS, que tem desdobramento sobre a psicanálise, como a psicanálise extramuros, que nesse caso, quem está trabalhando com isso é Linka, Tatiana e Gilberta, que vem com esses documentos, que é um momento em que o EPS faz esse atendimento fora daqui. O que hoje a gente está ouvindo falar muito em psicanálise de rua ou de periferia, não sei se seria a mesma coisa, mas as minhas estão aqui para falar e Ivone também. Além disso, temos ainda o programa de residência em psicanálise, que é a coordenadora Úrsula, e o programa de clínica supervisionada, né, que também já faz parte aqui da história do EPS. Além disso, também registrando a história da área de estudo do EPS. A área de estudo inclui os núcleos de estudo. O primeiro é o núcleo de psicanálise e educação, né, e também o Labor, que já fez 20 anos, né, está fazendo 20 anos esse ano, e os seminários permanentes que o EPS tem, além da própria unidade de ensino daqui. Então, como vocês estão vendo, essa parte aqui da psicanálise dos arquivos do EPS já dá um bocado de trabalho aí para a gente, né, e várias teses de doutorado. No momento atual em que se encontra a pesquisa, 2 pontos têm chamado a atenção. O primeiro diz respeito à produção encontrada sobre a psicanálise no Nordeste. Esta, em sua grande maioria, é de psicanalistas oriundos de estados pertencentes a outras regiões do país, embora tenhamos nos deparado com o livro de outras regiões do país, embora a gente tenha se deparado com o livro A Fortaleza da Psicanálise, a História da Psicanálise em Fortaleza, de Danziato, que é um livro que foi publicado em 2000, fruto do mestrado do autor, sendo, abre aspas, a primeira tentativa de historiar os movimentos psicanalíticos na cidade de Fortaleza, fecha aspas. O segundo ponto que nos tem chamado a atenção é que não há registros publicizados que contem a história da psicanálise e do movimento psicanalítico na região Nordeste. O que encontramos são produções isoladas que não apresentam uma história sistematizada da psicanálise praticada nesta região. Sendo assim, entendemos que deveríamos fazer uma pesquisa exploratória sobre a história da psicanálise no Brasil, centrando sua atenção no recorte da psicanálise no Nordeste. Nesse sentido, voltamos-nos para uma pesquisa bibliográfica na internet e em livros e textos físicos.
O levantamento de fontes, até agora realizado, nos tem colocado em contato com textos que falam sobre a história da psicanálise no Brasil, ao tempo em que nos tem permitido ir desenhando linhas de pesquisas como desdobramento de nossa empreitada na construção do arquivo psicanálise, História da Psicanálise no Nordeste. Já há também nessa direção alguns apontamentos. Texto da psicanalista Carmen Lúcia Monteiro Valadares de Oliveira, entre eles, os primeiros tempos da psicanálise no Brasil e as teses pansexualistas na educação, que é de 2002, foi objeto de estudo e discussões no NUPS. Esse texto suscitou em nós interesses particulares sobre a história da interrupção entre psicanálise e educação no país e no Nordeste, a presença da mulher na psicanálise e a história da psicanálise de crianças aqui no Nordeste. Como consequência, catalogamos os textos em grupos temáticos, como História da Psicanálise no Brasil, no Nordeste, Psicanálise e Educação, Psicanálise de Criança, a presença da mulher na psicanálise. Outras temáticas, tais como associações, sociedades psicanalíticas do Nordeste, suas diretorias, publicações e a formação psicanalítica que aí acontece, eventos realizados por essas associações e sociedades, pioneiros e pioneiros da psicanálise no Brasil e no Nordeste também vêm sendo catalogados. E aqui a gente quer lembrar o seguinte, que nessa pesquisa sobre as diretorias das associações, que foi Socorro Queiroga, uma outra integrante que não está aqui com a gente, está morando fora do país, ela trouxe a informação de que a grande maioria atual das associações e sociedades psicanalíticas é formada por mulheres. E uma outra coisa que ela trouxe, que foi informações sobre as produções, algumas produções dessas sociedades, como revistas, jornais. Quem mais escreve, quem mais produz, somos nós, as mulheres. O segundo momento desse percurso chamei de Esbarrando na História, outra possibilidade frontal. Nesse foi o primeiro momento, e agora o segundo. O recorte regional geográfico sobre a psicanálise no Nordeste implica reportarmos a chegada das primeiras ideias freudianas no Brasil. Sendo assim, tomamos como ponto de partida o Dicionário da Psicanálise de Rodney Scoop, por ter ali, no BB Brasil, uma síntese da história da psicanálise de nosso país, informando que as primeiras ideias psicanalíticas aportaram no estado da Bahia, deixando um rastro sobre a psicanálise no Nordeste e os seus pioneiros, as suas pioneiras. Seguiremos esse rastro para conhecer nossa história e contá-la com o objetivo de apresentar uma narrativa que venha ampliar as narrativas já existentes a esse respeito. Certa de que essa ampliação não nega o que já se sabe, e sim complementa e amplia o conhecimento já produzido até o momento, uma vez que diversifica as fontes que se encontram disponíveis ao alcance de todas e todos os interessados neste tema. As anotações constantes no Dicionário da Psicanálise, de Rodney Scoop, foram um ponto de partida para saber sobre a implantação das ideias freudianas no país. Ali ficamos sabendo que o Brasil foi o primeiro na América Latina a implantar o freudismo. Freudismo é o termo usado pela Rodney Scoop, está na nota de rodapé, e a gente manteve para ser fiel ao texto original. A psicanalista e historiadora da psicanálise diz que foi no contexto da reforma asilar no Brasil, advinda com a instauração do Estado republicano no país, em 1889, que se empreendeu uma reformulação da Clínica da Loucura, promovendo em 1890 a transformação do antigo hospício Pedro II em Hospital de Alienados, que, abre aspas, Juliano Moreira, baiano e negro, introduziu a nosografia alemã e aos 23 anos foi nomeado professor da Universidade da Bahia, sendo fundador da psiquiatria brasileira moderna e o primeiro no Brasil a adotar e divulgar a doutrina freudiana. Fecha aspas. Essa informação nos coloca em contato com o início da história da psicanálise no Brasil e a par de que esta tem o seu marco na região nordestina. Depois de mencionar Juliano Moreira como, abre aspas, o primeiro no país a adotar e divulgar a doutrina freudiana, fecha aspas, e de referir a progressiva implantação do freudismo na Bahia, mais adiante, Rodney Scoop cita Durval Marcondes,
psiquiatra e psicanalista paulistano como, abre aspas, o primeiro freudiano do Brasil, antes mesmo de ser analisado, fecha aspas, uma vez que passou a exercer a psicanálise enquanto seus pares continuaram a ser clínicos hospitalares. Ao fazer essa afirmação, estaria a historiadora da psicanálise esquecendo que o primeiro a adotar e divulgar as ideias psicanalíticas no país foi Juliano Moreira, baiano e negro, como ela mesma disse, algumas linhas antes em seu bebê. Rodinesco, então, considera freudiano apenas aquele que exerce a clínica psicanalítica e não quem adota e divulga as ideias psicanalíticas de Freud? Segundo esse entendimento, pois, ela não reconhece Juliano Moreira como o primeiro freudiano do Brasil, quando ainda se encontrava em Salvador exercendo a medicina e dando aula na Faculdade de Medicina da Bahia. Apenas mais uma vez, Rodinesco se remete à psicanálise no Nordeste e seu verbete no Brasil, quando ela afirma que, durante a ditadura, o freudismo continuou a florescer no país e cita, a título de ilustração, a criação do Centro de Estudos Freudiano em Recife, por Jacques Laberge e Ivan Correia, em 1975, mas não diz nada sobre o Círculo Psicanalítico da Bahia, cuja fundação é de 1971. Maria Alzira Perestrello, psicanalista do Rio de Janeiro, apresentou em 1985 o trabalho Primeiros Encontros com a Psicanálise no Brasil, 1899-1936, os precursores do movimento psicanalítico. Esse trabalho foi apresentado no primeiro simpósio do Departamento de Pesquisa da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. O texto é resultado de uma pesquisa histórico-bibliográfica realizada por uma psicanalista que contribui para a história da psicanálise no Brasil, conforme afirma a própria autora. Traz importantes informações sobre o início da psicanálise no país, além de uma extensa lista com referências de artigos, livros, dissertações de mestrados, teses de doutorado e de livros de docência a respeito do tema, notas e apêndices muito esclarecedores sobre o assunto. Perestrello informa na introdução do seu trabalho que, abre aspas, versará sobre os precursores do movimento psicanalítico, aqueles que nos precederam, que nos encontraram, que se encontraram com a psicanálise há muitos anos, fecha aspas. Diz a autora que, abre aspas, precisamente em 1889, o grande Juliano Moreira se refere às ideias de Freud na Cátedra da Bahia, fecha aspas. Sendo assim, conclui ela que as aulas sobre a teoria psicanalítica ministrada por Juliano Moreira na Universidade da Bahia confere a ele a prioridade de divulgador das ideias freudianas no país. Pergunto eu, então, não seria esse, portanto, um marco da introdução da psicanálise no Brasil? Não é esse o momento, e Juliano Moreira em Salvador, a pessoa que marca o início da presença da psicanálise no país? Entendemos, a partir dessas informações dadas por Perestrello, que a psicanálise chega ao Brasil pelo Nordeste, através da pessoa de Juliano Moreira em Salvador, marcando o estado da Bahia, a região Nordeste e ele mesmo como o pioneiro da psicanálise no país. Perestrello ainda registra em seu texto que, abre aspas, ali, na tradicional Faculdade de Medicina, Juliano Moreira, antes de 1900, falou de Freud, fecha aspas. Após esse primeiro momento, tudo que vem depois é desdobramento, pois ainda é o próprio Juliano Moreira que dá continuidade à divulgação das ideias freudianas no Brasil. Isso também nós ficamos sabendo através dos livros e textos da história da psicanálise no Brasil, incluindo o próprio dicionário da psicanálise de Rodinesco. É ela mesma quem diz, abre aspas, Juliano Moreira tomou, em 1903, a direção do Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, sendo o primeiro no país a dar às ideias freudianas um lugar importante, primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Bom, vocês podem imaginar a satisfação que a gente está nesse tempo
trazendo o resultado desse período de pesquisa, de estudos. O núcleo de psicanálise, história, contemporaneidade, é um núcleo que integra, por excelência, a psicanálise. Tem núcleo de clínica, núcleo de criança e adolescente, núcleo de clínica, né? E, nesse sentido, o NECRIA, que é o núcleo de criança, né? Nesse sentido, eu acho que essa ideia que nós tivemos em relação à construção dessa história praticamente que data desde quando nós chegamos até aqui. E o que é que aconteceu nesse primeiro tempo? Em 2019, conforme Resista Graça, escrivã da nossa frota, fundamos o NUPSI. A história já se fez presente, como eu falei, desde a nossa chegada ao Miramar, bairro que abrigou, ao que tudo indica, o primeiro conjunto habitacional de João Pessoa na década de 50. E, nesse sentido, vamos mais adiante tecer algumas considerações sobre isso. A nossa chegada, como eu falei, já nós nos definimos, sem mesmo se dar conta, Neuma e eu, que nós vivíamos cheias por qualquer lugar que andamos aqui dentro do EPS, cheias de cadernos bastante coloridos. E, nesse sentido, cada um com seu caderno, eu trouxe até um exemplo, né? Vai ter uma exposição dos cadernos, um exemplo por onde nós caminhamos. Isso aqui foi no tempo da pandemia, né? E tinha esse recado todo dia para a gente. Tudo passa. Pois bem, então, nesse sentido, nós fazíamos inúmeras anotações. Se nós íamos fazer uma reunião com funcionários, com os participantes, que eram poucos no início, né? Uns 3, 4. Depois é que, dado algum tempo, a gente parou, né? Por 2 anos, praticamente, para que nós tivéssemos, ideias da construção de uma instituição psicanalítica. Na verdade, nós saímos da área de educação e também da área pública, né? E criar um espaço, né, da clínica em psicanálise, isso requeria da nossa parte um conhecimento também em relação a outros campos do saber. Por exemplo, da administração. Porque quem trabalha na área pública chega à sua sala e já está tudo lá pronto. Lápis, papel, etc, etc. Diferente de quando nós assumimos um lugar em que vamos tomar conta da calçada até o quintal. E todo dia temos de olhar várias coisas para que a manutenção do espaço seja mantida de forma satisfatória. E nós vimos, gradativamente, que apareceram algumas pessoas aqui no EPSI, porque ficamos, eu e Delma, durante um tempo, como eu disse, refletindo sobre
a organização de um espaço como esse, mas tinha coisas que nós sabíamos logo de antemão. Eu não. Eu pensei logo que, quando eu viesse para a área de psicanálise, eu iria trabalhar no consultório e definir, ficar por aí. E eu digo sempre, a gente acha muita graça. Todo mundo sabe a história do cuscuz. Não durou um cuscuz. 2 semanas depois, a gente já estava dando seminários, indo para as escolas para divulgar nosso nome, porque todo mundo já sabia que nós éramos da área da educação, pelas escolas, que a gente andava muito. E, nesse sentido, nós nos organizamos, fizemos a divulgação do nosso nome e também a gente passeou muito pelas universidades para levar aqueles panfletos para distribuir de algum seminário que a gente iria oferecer, de alguém que vinha ao UEPS para dar uma palestra. Então, isso foram alguns anos até que a, a tecnologia, né, forçou a que a gente botasse mesmo o bloco na rua de um outro jeito, que agora só quem toma conta disso são os mais sabidos, né? Aí, o grupo todinho aqui só tem um analfa, que sou eu. Mas vejam bem, nós, enquanto pesquisadoras, nessa outra área de conhecimento, já era muito presente em nós o gosto de contar histórias e histórias, e, no meio delas, alguns causos. Não sabíamos, naquela época, o que faríamos com tantas anotações, mas foi assim que inauguramos o nosso estilo de trabalho, o nosso ofício, enquanto analistas e coordenadoras desse novo espaço. Nesse sentido, é preciso registrar o quanto nós fomos bem recebidos nesse bairro, o Miramar. Na verdade, nós levantando a história, né, do bairro, que foi, inicialmente era um conjunto habitacional, como disse a vocês, sempre teve um estilo muito particular, né? Que é as casinhas feitas nos bangalôs. Então, desde aquela época, quando chegamos aqui, nós decidimos de antemão que a gente queria que funcionasse uma casa. E foi uma coisa que nós não nos demos conta, mas nós escolhemos uma casa porque parece uma coisa assim que não tem a menor importância, mas eu e Delma, durante um tempo, nós fomos pacientes de psicanalistas que moravam nos Arranha-Céu de Recife. E era muito desagradável quando saímos das nossas sessões, né? Um óculos escuro, que pouca gente sabia o que estava acontecendo do outro lado, a falta de uma observação, porque os olhos sempre marejados de lágrimas, e assim por diante. Então, havia essa promessa com a gente. E aí, sempre nós começamos a nos dizer que tinha coisas nessa construção que deviam ser mais do que importantes, apesar de que não era motivo, vamos dizer, de uma grande preocupação nossa. Porque chegamos aqui, o que existia era um telefone, né? E móveis que já tinham passado e repassado por casa de A, de B, de C, e assim por diante. Mas nós cuidamos de instalar isso da melhor maneira possível. Então, os jardins eram cuidados por nós,
a vizinha trazia planta para a gente é, ver aqui isso no jardim, que ela tinha um orquidário, né? Exatamente nessa parte da lateral da casa, que não era nossa. E, nesse sentido, nós tratamos de cuidar, eu acho que tal qual nossa mãe cuidava da nossa casa, em Coremas, né? Que era, a casa era feita lá de bangalô também, e muitas plantas. E a gente sempre adorou essa, esse tipo de registro das nossas casas, né? Então, nós prestamos atenção a isso, e isso parece um dado que não tem assim essa importância, mas para nós que fundamos e, e temos hoje tantos profissionais aqui trabalhando, é muito salutar para a gente quando as pessoas dizem que aqui parece uma casa e que tem o cafezinho de Cida, né? Que todos já conhecem esse, esse tal café. Pois bem, então, nós, durante esse período da instalação, do, era clínica, depois a gente teve um grupo que a gente pertenceu, e depois foi essa criação do EPS, né, que se deu aqui nessa primeira casa. Então, é importante registrar que, apesar da gente ter apresentado algumas publicações, nós não trouxemos, até um certo tempo, registros sobre a história e a psicanálise. Porém, quando nós iniciamos a interlocução psicanálise e educação, gerando, portanto, o núcleo de psicanálise e educação, nós procuramos exatamente fazer esse enlace do conhecimento psicanalítico e o conhecimento da história, atentando nós para as convergências e divergências que se apresentavam no exercício da nossa função e para essas áreas que passamos a fazer essa interlocução. Psicanálise com educação, psicanálise e saúde e psicanálise e a clínica psicanalítica. Bom, então, o que nós tínhamos à época, eu estou falando do início dos anos 90, né? O que existia eram 3 professores que haviam chegado de volta dos seus cursos de doutorado, que eram professores da universidade, né? Eram três ou 4, né? Já Luiz Maia, Luiz Andrade, Ronaldo Monte e tinha também Aurélio, né? Aurélio Freitas. Pois bem, então, esse grupo, né? Eles se encontraram em Recife, no Círculo Psicanalítico de Pernambuco, né? Então, durante essa época, né, eles formavam esse grupo na UFPB, e foi na UFPB que se deu o primeiro curso de especialização em psicanálise, né? E, posteriormente, houve um mestrado em psicanálise. E, passado um tempo, parece que hoje pouco se fala da psicanálise aqui na Universidade Federal, e a gente sabe de muitas outras universidades que também não incluem a psicanálise como uma disciplina importante no curso de psicologia. Bom, nós, para fazermos a nossa formação,
fomos também para Recife, foi esse grupo que ficava daqui para Recife, de Recife para cá, nós fundamos a Sociedade Psicanalista da Paraíba, da qual Neuma foi presidente, eu, Luiz Maia, Henriqueta, acho que Mercedes Muribeca, depois de um tempo, e quando já haviam passado 10 anos, nós pertencíamos a essa instituição, mas nós não havíamos deixado de também ter um grupo em Recife, que era onde a gente tinha muito dos conhecimentos de visitantes que vinham para lá. E essa formação foi muito importante para a gente, porque nós tivemos contato com muitos psicanalistas do Brasil, né? Joel Birman, né? Luiz Cláudio Figueiredo, que já despontava naquela época como um grande estudioso, né? Jurandir Freire Costa, né? E Zeferino Rocha, Paulina Rocha, bom, havia também, porque em Pernambuco, a psicanálise chegou através desse primeiro grupo que se formou em torno do Círculo Psicanalítico de Pernambuco. E desse grupo houve algumas cisões, sendo que uma dessas cisões resultou na formação de instituições psicanalíticas com uma formação mais específica em Lacan, né? Que até hoje existe em Recife umas 2, 3 instituições ligadas a essa escola. Então, essa experiência toda que nós tivemos apontou claramente, e isso eu tive uma satisfação muito grande de ver que era uma psicanálise plural. Não era a escola kleiniana que dominava aquele grupo, eram autores que a psicanálise, né, foi herdeira de vários desses teóricos, mas também um grupo de psicanalistas voltados mais para a própria história do Brasil, né? Estavam engajados nesse tipo de abordagem. E aí, quando chegamos aqui, acho que também devido a uma formação em 2 áreas, né? Educação e psicanálise, nós fizemos exatamente quando abrimos a entrada de pessoas no EPS, nós tínhamos já de princípio essa ideia, né? Que nós não faríamos algo ligado a escolas, né? Como tinha o grupo lacaniano, o grupo de Melanie Klein, etc, etc. Por outro lado, também nós tivemos um momento em que a gente se debruçou sobre a história da psicanálise no Brasil. Então, tivemos a oportunidade, à época, de frequentarmos muitos eventos científicos no eixo Rio, São Paulo, Minas, Pernambuco, né? E isso nos ajudou muito, porque esse conhecimento foi facilitado, inclusive, pela nossa presença no Círculo Brasileiro de Psicanálise, que exatamente nós assumimos a secretaria dessa instituição. Então, foi a partir daí que nós, vagarosamente, nós fomos montando um tipo de instituição que quem viesse para ela tinha de se imaginar integrando esse grupo
eram de pessoas que se viam nesse grupo, né? Se reconhecia naquele grupo. Então, isso para a gente foi extremamente importante, porque aqui estavam presentes arquitetos, contadores, gente da área jurídica. Então, vários profissionais de outras áreas que tinham também a área psi como sendo um outro lado. E foram esses profissionais, e a gente sempre preza muito por isso, que nós ajudamos a abrir caminho, exatamente seguindo as recomendações de Freud, né? Defendia a análise leiga. Então, Freud dizia que não precisava, para ser psicanalista, ser médico ou ser psicólogo. Então, deveria ter uma formação de ensino superior, sim, mas essa formação deveria estar aliada à, à antropologia, à história, né? A essa área de cultura e assim por diante. Então, pessoas, inclusive, que chegam a essa área, que já são pessoas que têm outro tipo de conhecimento, mas a análise, o contato com pessoas dessa área, favoreceu que essa pessoa se inclinasse, com a sua própria análise, se inclinasse a fazer essa articulação da psicanálise com a outra área de saber daquele profissional. Pois bem, então, nesse sentido, a constituição da nossa equipe foi se dando ao longo do tempo. E o EPSI foi pensado exatamente assim. Quem chegar, vai chegar e tem uma contrapartida, e a contrapartida é compartilhar. Então, as pessoas têm essa, quer dizer, o nosso propósito, e dizemos isso reiteradas vezes, que é preciso a gente ter essa ideia de compartilhamento, de solidariedade e uma atenção também voltada para a clínica social. Não podemos fazer desse espaço um espaço público, mas nós defendemos, né, sempre que a psicanálise não deve ser esse tipo de conhecimento que fica encastelado nos consultórios. A psicanálise precisava sair para a rua, como nós fizemos, foi experiências assim muito valiosas, e nesse sentido, não é? Esse tipo de experiência foi nos levando exatamente a ter todo um processo de, eu diria assim, de integração da equipe a partir desses marcadores que nós, assim, levantamos, né, enquanto equipe, né? Então, o grupo, cada pessoa que passou aqui, ofereceu sua contribuição, e até hoje, então, a gente tem esse, essa viga mestra, que é o compartilhamento de experiências. Nós temos uma profissão muito solitária, né? Quer dizer, o consultório é um espaço, né, em que você pode passar o dia todinho e não emitir nenhuma conversa, né? Bate-papo. Eu não conto que quando sair de casa, o bujão de gás está seco, e eu aqui pensando que não vai vir almoço, etc, etc. Não vou conversar isso. Nós vamos sentar para conversar sobre a psicanálise. Agora, tem também uma salitinha aqui de café que, aí sim, aí tome conversa e tome doce, viu? É só o que tem, bolo. E temos umas colegas que trazem assim permanentemente, então
negócio aqui nessa área é perigoso. Pois bem, então eu vou ficando por aqui, porque eu acho que essa parte mais, vamos dizer, de uma história mais sistematizada, nós estamos fazendo, mas eu queria trazer exatamente para vocês essa ideia de que nós não devemos parar com a psicanálise. Parei, cheguei nessa área, pronto, agora não mais nada. Não, a gente tem uma preocupação com as questões sociais, com a questão da cultura, né? Tem um programa que a gente era o Caldo Cultural, né? E reuniu artistas, poetas e etc, etc, que tem vindo também marcar sua presença aqui no EBS. E, nesse sentido, vamos ter outras tantas, né, histórias. Já temos alguns textos sobre essa temática e será numa outra oportunidade que a gente trará outras tantas histórias, né? Olha, eu queria aqui lembrar também um acontecimento muito importante que a gente tinha aqui, que é o cinema. Maravilhoso. A gente tinha também um psicanalítica sobre a obra. Muito interessante. Pois é, mas é porque veio a pandemia e a gente anda se aprumando agora, assim, de tanta mudança que aconteceu aqui. Eu queria registrar a questão da Tá? Muito bem, é Isso, graça, né? foram 7 anos de cinema aqui no EBS. De 2013 até 2020, até fevereiro de 2020, quando a gente fez a abertura. Mas a gente quer trazer aqui, a gente trouxe esse registro, essas informações, porque nós queremos conversar com vocês sobre isso, né? Então, eu vou lançar uma pergunta para vocês e, para provocar, respondendo ela ou não, eu gostaria de ter um retorno de vocês sobre o que a gente apresentou. Vocês, por acaso, alguma vez pensaram sobre isso, a psicanálise no Nordeste? Vocês alguma vez pensaram a psicanálise na Paraíba? Mas e como é que é isso? Como é que essa psicanálise chega aqui? Quando vocês vêm para a sala de aula aqui, a gente sempre pergunta, né? Mas como é que vocês chegaram aqui no EBS? Como é que vocês chegaram na psicanálise? Né? Então, a pergunta que a gente faz agora para vocês, e a gente quer ouvir um pouco, que a gente trouxe, é essa. Algum de vocês já tinham pensado nisso? Sobre a psicanálise no Brasil? Como é que a psicanálise chega aqui no Brasil? Vocês já tinham pensado? Os povos originários, para a gente ser bem atual, né? Quem foram, ou quais são esses povos originários da nossa psicanálise? Que é a psicanálise do Brasil, do Nordeste e da Paraíba. Agora o microfone está aberto para vocês, para a gente começar. É livre associação. Pode. As primeiras coisas. Livre pensar, é só pensar. Só pensar. Que vier à cabeça, posso falar. Então, vamos lá. Diga aí. Eu acho que está todo mundo escutando, né? Eu sou professora, pedagoga, sempre fui professora, desde 19 anos. E fiz pedagogia. Como pedagoga, eu fui aluna da professora Ivone, e eu acho que ela é responsável até pelo jeito que eu sou, também na questão da educação. Porque foi a partir dela que eu entrei na orientação educacional. A partir da orientação educacional, claro que a psicanálise é importantíssima. E nós tivemos uma introdução no curso de pedagogia, né, por cima, mas que quando a gente chega no trabalho, a gente vai percebendo a necessidade. Então, eu me interessei desde cedo pela questão da educação sexual. E comecei a trabalhar com a questão da educação sexual nas escolas com crianças, né? Com rodas de conversa,
discutida. Então, aí eu fui tomando gosto pela psicanálise, não na questão analítica, né, de fazer análise, mas de como a psicanálise ajuda a compreender, a trabalhar com as crianças e as diferenças individuais, com as limitações de cada um. Então, esse fundamento da psicanálise que eu tenho, que eu fui, inclusive, aperfeiçoando aqui mesmo no EPSI também, fazendo curso aqui, sempre me deu esse suporte para trabalhar, para o trabalho pedagógico. Isso, para mim, é importantíssimo. Para mim, é um referencial e é bom de ser colocado a contribuição da psicanálise para o trabalho pedagógico. Então, isso é muito importante. A partir daí também, eu elaborei um programa de educação sexual há muitos anos atrás. Né? E essa é a questão da educação sexual exatamente por conta do que mexia comigo a psicanálise. Né? A psicanálise do ponto de vista teórico, né? A teoria da psicanálise. E eu trabalhei o tempo inteiro sempre com esse suporte do olhar, da compreensão referenciada nas teorias psicanalíticas. Isso é o que eu gostaria de registrar aqui, uma professora pedagoga que valoriza muito os conhecimentos psicanalíticos. Isso, muito obrigada, porque, na verdade, isso está contando uma parte da história aqui, que ela também fez parte do nosso núcleo, ainda está ligada, né, para a licença. Então, isso está falando mais ou menos ali dos anos 1960, da década de 60, 60 e pouco, que ela sempre traz isso, né? Então, ela, como professora, com essa preocupação de discutir a educação sexual na escola. Então, Ilza também faz parte dessa história aqui, nossa, na Paraíba. Ela, como professora também da UFPB, que continuou depois com o trabalho de extensão com nós, que é de rua, né? Então, eu queria registrar isso, que sempre está presente lá no nosso núcleo. Mas o microfone continua aberto e agora eu vou aproveitar e fazer uma outra questão para ajudar também aqui na nossa conversa, né? Quando eu pergunto para vocês, né, sobre, vocês já pensaram como é que chegar, alguma vez vocês pensaram sobre isso, a gente fica falando Freud está no Viena, né? Mas no Brasil, e aqui no Nordeste e na Paraíba. Mas a outra questão que eu quero trazer para vocês e a história da psicanálise? Quantas vezes vocês pensaram sobre isso? E que relação isso tem com a clínica, com o nosso fazer da clínica? Diga, Fátima. Eu vou aí. Sim, senhor. Eu vou falar sobre a questão anterior. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar aqui com essas mulheres, todas maravilhosas, né? Que compõem a mesa, que foram minhas professoras aqui, né? E são professoras. Graça, pensando a partir do que você traz da história da psicanálise, a importância da sua fala sobre o psiquiatra, né, fundador da psicanálise. Acho que você lembra que quando eu apresentei o trabalho, você fez até essa observação, que quando você... É muito importante esse diálogo aqui, a gente está falando sobre isso, porque quando você consulta a literatura sobre o assunto, se você colocar no Google, né, quem vem é o Durval, né? Durval Marcondes, como fundador da psicanálise no Brasil. E eu acho que essa pesquisa ela tem uma relevância no sentido de recolocar uma questão e fazer uma correção histórica, né? Muito importante, principalmente considerando que trata-se de um homem negro, né? E toda a história do racismo no Brasil. Então, eu acho muito interessante essa questão. E eu queria pontuar a importância de uma mulher também, que foi a Virginia Micudo, né? E, inclusive, não era
psicóloga, né? E que também sofreu muitas questões, muitas perseguições. Teve um evento que ela organizou com o Durval, em São Paulo, né? Que fizeram circular um panfleto e que dizia assim: se você quer enlouquecer ou se tornar psicótico, qualquer coisa assim, consulte a doutora Virginia Bicudo. E ela foi vaiada, foi chamada de charlatã num congresso que ela organizou junto com o Durval, né? Assim. Então, foram muitas questões que ela enfrentou, embora depois ela tenha se tornado uma psicanalista assim, muito respeitada, né? Foi fazer a formação na Inglaterra, em Tavistock, foi assim, psicanalista de várias figuras políticas importantes, né? Foi fundadora da Sociedade de Brasília, né, de psicanálise, então teve toda uma importância. Então, eu pensei nesse link, viu, Graça, nessa questão. Isso, muito obrigada. Exatamente. Isso é um outro, né, uma outra linha de pesquisa que a gente está tendo, que é essa questão da mulher, da presença da mulher na psicanálise, né? E particularmente aqui no Nordeste, também no Paraíba, a gente olhar para isso, né? Aqui a gente já sabe que na fundação da Sociedade Paraibana de Psicanálise, né, tiveram mulheres. A Ivone, a Henriqueta, a Marlene, tem em torno de umas 6 ou 7 mulheres que estiveram presentes nessa fundação. Mas ainda aqui no Nordeste, assim, uma informação maior, a gente ainda não tem com mais precisão, né, sobre isso. Mas é importante, Pato, obrigada por esse registro, né? E eu estava falando sobre isso, e vocês tinham pensado sobre a história da psicanálise e a clínica, né? Eu vou dar para aqui para você, tá? Depois eu volto. Chega. Boa noite. Eu queria não falar, mas eu tive bom, né? Não falar. Primeiro, assim, dizer, parabenizar, né, o núcleo, e dizer também, assim, da minha frustração, porque eu gostaria tanto de estar no núcleo, mas né, a gente não é onipotente, onisciente, não pode estar em todo lugar. Mas o que me trouxe, além de parabenizar o núcleo, o que me provocou a fala, foi um sentimento, durante o tempo que nós estamos aqui escutando vocês, um sentimento que se apoderou de mim. Porque, né, as palavras de Danilo, depois a narrativa, né, de Graça e de Ivone, né, me tocam, assim, muito pessoalmente, porque, de fato, Graça, quando eu era aluna lá de psicologia e já era muito encantada com a psicanálise, eu não pensava como a psicanálise chegou no Brasil, nem como a psicanálise chegou no Nordeste, nem na Paraíba, né? E tempos depois, né, quando eu venho à instituição EPSI fazer, é, fazer minha clínica, talvez eu também não continuasse pensando. Enfim, mas hoje eu pensei muito, enquanto vocês falavam, né? E olha que coisa, e aí é um testemunho, vamos dizer assim, que coisa bacana, né? É poder estar atravessada, vamos dizer assim, por aquilo que compõe essa história e estar na história. Porque esse primeiro grupo da psicanálise, que depois veio compor a Sociedade Psicanalítica da Paraíba, esse primeiro grupo de professores que estavam lá na UFPB foram meus professores, né? Então, o meu encantamento pela psicanálise vem daí também, né? E aí depois eu consigo estar, vamos dizer assim, na sociedade que eles fundaram, na SPP. E estar nessa instituição, né? A instituição EPSI.
que esse ano faz 2 décadas e meia, né? E que é uma parte importantíssima da história da psicanálise da Paraíba, né? E estar nesta instituição, cuidando da minha formação, fazendo a minha clínica e contribuindo também com a instituição, há quase ao mesmo tempo da fundação, né? Eu estou na instituição EBSE. Eu cheguei no EBSE como aluna de psicologia, quando o EBSE não era EBSE, eu costumo contar essa história. E hoje está aqui ouvindo essa história narrada por todas pela pesquisa, por todo esse arquivo, esses documentos que o NUPS tem trabalhado tão arduamente, né? E se dá conta, né, de que nós, enquanto instituição EBSE, nós particularmente, cada um de nós, continuamos fazendo essa história, inclusive na medida em que, mais recentemente, fundamos uma outra instituição psicanalítica, né, aqui em João Pessoa, né, e também me dando conta de que a ata de fundação, né, da Associação Psicanalítica da Paraíba, né, APPB, eu acho que também se eu não me engano, é assinada só, não é só, é o saudoso Alejandro, né, mas é em sua maioria por mulheres, né. Eu nunca tinha pensado, né, em como chega a história, aliás, como chega a psicanálise, que história é essa, quem fez essa história, como isso atravessa a nossa formação e a nossa clínica, mas hoje vocês me fizeram pensar muito intensamente e me afetaram muito, né, por me trazerem todos esses pensamentos, essas constatações, vamos dizer assim, né, de que a gente está caminhando também junto com a história. Então, a história é o presente, é o hoje também, né? Eu queria partilhar isso. Isso, obrigada. A gente só falou da APPB. Eu falei errado. Não, você falou certo. Eu que mencionei a EBS, que é a Associação Psicanalítica EBS, que a gente está mudando o nome para ser APPB. Já foi aprovado em Assembleia, já está indo para a que é a Associação Psicanalítica da Paraíba, com a Paraíba HY, né? Mas o microfone continua aberto aqui, tá? E eu exatamente ia convidar você, eu queria provocar aqui, Gilberto, ali que você, mas vem aqui. Tá certo. E também, Raíssa. Falar como membro, né, do NUPSI, mas sobretudo como psicóloga que veio de uma graduação de psicologia, onde a gente tinha contato com a psicanálise, e nas graduações de psicologia se fala de uma psicanálise predominantemente eurocentrada, né, e por vezes higienista, a noção assim, de psicanálise, o que afasta muita gente da graduação dessa abordagem da psicologia, né? E aí quando a gente vem para um espaço que se fala de uma psicanálise brasileira, que se fala da história, que também estrutura a clínica, que era algo que a gente conversava sábado, né? Sobre como a história é estruturante para a clínica, como você saber da história da psicanálise muda o seu olhar clínico, como você entender de onde aquela pessoa vem faz diferença no percurso analítico, né? E de onde a psicanálise vem também, quando a gente, enquanto pessoas atuando na psicanálise no Nordeste, na Paraíba, entender como essa psicanálise veio para cá, importa, né? Como fazer clínico também depende disso, né? E aí a gente comentou até, como no curso de especialização a gente paga essa disciplina de História da Psicanálise, mas depois vem outras disciplinas de clínica, focando na clínica, e como você bem disse, isso acaba se perdendo um pouco, né? Mas que pode ser resgatado, depois pode não ser esquecido. Eu acho que provoca muita gente aí procurar sobre esses outros lados, né? Da psicanálise que não a clínica estritamente, assim. E aí, falando sobre essa perspectiva brasileira, paraibana, construída por mulheres, né? Eu acho que, enquanto uma mulher psicóloga que está em formação em psicanálise, eu me sinto muito contemplada em saber, né? De onde tudo começou aqui na Paraíba, para mim ter
contato com Neuma, com Ivone, com a Henriqueta, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar a Henriqueta, que foi a minha primeira analista, que fez parte diretamente da minha escolha inconsciente pela psicanálise. E consciente também, não tive muita escolha, não. Mas acho que é sobre ser predestinado mesmo, né? Aquele componente subjetivo que o Luiz Cláudio fala do ser analista. Eu bem íntima, né? Luiz Cláudio fala sobre o ser analista. Mas é isso, eu me sinto muito contemplada estando nesse núcleo, né? Eu acho que eu me sinto uma pequena formiguinha, aprendo muito com vocês. Não estou contribuindo tanto, estou mais no lugar de aprender, na minha concepção, mas é muito importante, eu sempre fui muito ligada à história, e eu acho que todo mundo que trabalha com psicanálise deveria ir atrás também, né? Que muda a clínica, muda tudo. Por favor, então, Raíssa, Gilberto e Lita. Pronto. Já que começou com uma. Boa noite, pessoal. A partir da fala de vocês, eu me pego muito tomada nesse sentido de que falar de psicanálise é falar de história. A gente escuta história, a gente tece histórias, e aí eu tive a oportunidade de pegar nos materiais que falam sobre a história do EPS. Antes mesmo de ser EPS, né? Quando a gente fala de todas as áreas, né? Arquivos que vão por todas as áreas que o EPS teve a oportunidade de andar e colaborar. A clínica, a área de ensino, a psicanálise extramuros. Então, muitos arquivos que, às vezes, durante aquele trabalho de estar escaneando, de estar lendo esses materiais, eu me pegava pensando, poxa, eu gostaria de ter participado desse evento, mas ainda eu era muito pequena, nem sabia da existência do EPS, nem pensava em psicanálise. Mas é como Tatiana fala, né? A gente acaba sendo predestinado a isso, a gostar de história, a ouvir história, a fazer história. E a partir do que Danilo traz, de que a história é o presente, embora a gente precise do passado, hoje nós estamos falando de história e fazendo história. Porque desde os simples arquivos, né, que muitas vezes a gente pensa, é só mais um evento, é só mais uma roda de conversa, é só mais uma reunião, se tornou história, né? Então, quando eu tive a oportunidade de pegar nesses materiais, que um dia era um dia como hoje, mas que se tornou história, né? Então, são pequenos passos que vão compondo o todo, né? Então, é isso, né? Como a Tatiana fala, eu me sinto também muito contemplada. Eu venho da área da educação, e aí eu fui picada por essa abelhinha que me toma, né, e me faz enxergar que é uma psicanálise plural mesmo. Vem a educação, vem tantas outras áreas. Mas é isso, é um prazer caminhar com vocês. Então, assim, provocada, né? A falar, né, sobre isso. Boa noite, também foi muito bom, né, chegar hoje no evento. Já faz um tempo que a gente vem pensando sobre o evento e formulando, então chegar hoje e apresentar, né? Na verdade, é dar compartilhar com as pessoas que estão aqui, com as que vão ver depois, né? Está sendo gravado para estar depois disponível no YouTube, sobre essa pesquisa. Na verdade, aqui também é um pontapé, um comunicar para o mundo que essa pesquisa está sendo feita, que esse desejo de contar essa história, né, de poder contribuir, inclusive, com essa história no Brasil e no Nordeste, a partir daqui, da Paraíba, né, desse lugar aqui, né, nesse lugar mais oriental aqui das Américas, a gente poder começar a apontar essas questões e diversificar essa história. Então, acho que é um momento muito importante, hoje muito simbólico, né, Graça, e muito que já tem muito trabalho sendo construído, né, desde manusear os arquivos, né, os físicos e os digitais, né, com direito às poeiras e tudo isso que faz parte da vida, né, das pesquisadoras,
pesquisadores e outros desafios. Mas eu queria, sobretudo, também falar de que dentro desse trabalho, que também muito me toca do ponto de vista de pensar essa diversidade, de ampliar e democratizar também a psicanálise, né? Porque quando você pensa a psicanálise a partir do lugar das mulheres, né? E de visibilizar a presença tão forte das mulheres nesse campo de saber, ou também das pessoas negras, e das mulheres negras, e dos homens negros, como foi aqui colocado Juliano, e de eh, outras individualidades, singularidades que fazem parte, fizeram parte da psicanálise, mas que, na verdade, ficaram encobertos, né, no que é muito conhecido, né, no gênero dominante, inclusive na língua portuguesa, que é o masculino. E que na nossa história brasileira é o masculino branco e de uma classe social mais abastada, e heterossexual, e sem deficiência. Então, a pesquisa também vai mostrando isso, né? E que esse homem, né, essa pessoa que começou, que deu esse pontapé inicial à psicanálise no Brasil, é um homem negro, e lá da Bahia, e que isso é uma coisa muito rara, né? Porque, na verdade, essa história ficou encoberta. Será que também, né, uma pergunta que eu trago, será que todo esse encobrimento, né, de Juliano Moreira, né, Fátima, não é só porque ele era nordestino, mas também pelo seu nome negro, né, como que Virginia Bicudo passa, né, num evento tão importante que ela é formuladora, onde ela é xingada por, né, ela é aviltada desse lugar, é por ela ser uma mulher negra naquele momento histórico do nosso país, ainda tão marcado pelos ranços da escravidão. Então, são questões muito caras, eu acho, para muitos de nós, e especialmente para mim me toca muito, e é muito bom estar nesse momento junto e pensando sobre essas coisas. E eu acho que, assim, outra parte do trabalho também que muito me toca e que a gente tem se dedicado é pensar a questão das clínicas públicas, né? Que aqui no UEPS é chamado do extramuros, e que a gente já conversou bastante com Ivone e com Neuma sobre todo esse trabalho que o EPS, ao longo dos seus 25 anos, fez no sentido de ampliar essa psicanálise para além do consultório, para além da escuta individual, mas os trabalhos de escuta com equipes, né, com organizações sociais, com pessoas que trabalhavam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que na época, inclusive, eram chamados dos meninos de rua, né, Neu, que hoje nós não chamamos mais assim, ou das organizações e das entidades que trabalhavam atendendo as mulheres em situação de violência, que foi um trabalho que Ivone, junto com outras companheiras, coordenaram, e eu tive a oportunidade de participar, né, desse outro lugar, de quem trabalhava numa organização, numa ONG que trabalhava com mulheres em situação de violência, e a gente vinha para cá para ser cuidada, né, cuidando de quem cuida, onde o EPS abria suas portas exatamente para escutar e cuidar dessas pessoas que cuidavam de outras que eram violentadas, que sofriam, que eram traumatizadas. Então, o EPS tem toda essa história, né, de um trabalho que vai para além, né, aqui do espaço interno, mas que traziam essas outras pessoas, esses outros atores aqui para dentro. E esse trabalho é o que a gente chama, que eu acho que a Raíssa falou, no extramuros. Então, a pesquisa também tem toda uma parte, né, de pensar esse outro trabalho que foi feito, não só pelo EPS, mas também pensar na Paraíba, né, como é que esse trabalho se constituiu, o que é que foi feito. E tem nos inspirado muito, inclusive a gente começou a estudar o livro, né, que Ivone nos presenteou, que é As Quintas Curtas de Freud, um livro da Elizabeth Ann Danton, que foi traduzido para o Brasil e que tem feito um belíssimo trabalho, inclusive no país inteiro. Tem até um podcast chamado, né, a época do podcast, eu particularmente gosto muito, e o podcast que é Clínicas Públicas, em que várias psicanalistas e pessoas que estão fazendo trabalhos de públicos, de clínicas públicas nas ruas, provavelmente já devem estar se organizando, e não sei se Nara ainda está aqui lá, agora no Rio Grande do Sul, né, Nara? Já tem pessoa também, Nara tem, inclusive, contato com alguma instituição psicanalítica que está, nesse momento, fazendo trabalho também, organizando escutas, e é a configuração de uma clínica pública. Então, no Brasil inteiro, hoje a gente tem trabalhos e estão sendo muito inspirados por esse livro, e aqui no EPS a gente também dialoga com todo esse pensar, esse pensamento, a partir, inclusive, do trabalho de Freud lá, né, em Viena, ainda na época do Estado, né,
socialista, né, de bem-estar social, antes mesmo do nazismo, e a partir daquilo que foi feito, que foi incipiente, mas que deixou um fruto e que hoje foi sistematizado nesse livro, e acho que tem inspirado muito as pessoas que também fizeram esse trabalho. Então, aqui a pesquisa tem e aproveitou a oportunidade para falar desse recorte da pesquisa, e que particularmente me toca de forma muito especial, pelo fato do compromisso mesmo, e também de outros fazeres que eu tive na minha vida, e pelo fato também de ter estado aqui e ter, né, e no momento, eu e minhas companheiras, como diz Chico César, eu e minhas companheiras e meus companheiros estávamos aqui nesse auditório, exatamente podendo ser cuidada pela psicanálise para poder fazer esse trabalho de cuidar das mulheres em situação de violência, antes mesmo de ter muitos equipamentos de políticas públicas que cuidavam de mulheres em situação de violência. Era um trabalho feito ainda muito pelas organizações sociais. E o EPS esteve nessa história, né, inclusive de ajudar a formar o primeiro centro de referência, a apoiar, né, não a formar, mas a apoiar, a escutar o primeiro centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência, que aconteceu aqui na Paraíba. Então, isso tudo faz parte dessa história, são esses arquivos que a gente está desvendando, né? E esse trabalho, particularmente, eu, Lica e Tati estamos né, mergulhadas nesse arquivo. Não tem isso. Então, eu queria mais uma vez parabenizar vocês. Acho que trazer a história é uma forma da gente se apropriar de muita coisa. E eu acho que o que veio para mim é o fato de que essa instituição é uma instituição muito dinâmica, sempre foi muito dinâmica. E eu acho que ela é uma referência aqui na Paraíba, né? E eu acho que uma instituição assim, a gente não tem notícia nem em Pernambuco, nem no Rio Grande do Norte. Então, acho que é um trabalho de muitas formigas, né? Um trabalho coletivo importante, muito importante, e é assim que a gente faz a psicanálise, com muitos juntamente a nós. E eu lembrei de uma coisa, né? Um seminário que um psicanalista argentino, Fernando Ribarri, que trabalhou muitos anos com André Green, que é uma das figuras mais importantes da psicanálise contemporânea. Ele deu um seminário aqui durante 4 anos. Ele veio presencialmente, inclusive, antes da pandemia, depois esses seminários foram dados virtualmente. Mas ele, em determinado momento, ele destacou uma questão que eu acho importante para nós. E o futuro da psicanálise está na América do Sul. Ele diz, assim, com todas as letras, que a psicanálise na Europa está paralisada. Inclusive, os psicanalistas belgas, franceses, se negaram, por exemplo, a atender durante a pandemia, porque achava que ali não era possível fazer psicanálise. E a gente aqui não parou. Né? No dia seguinte, a gente já estava aqui se organizando para ver como a gente ia encaminhar o nosso trabalho junto aos pacientes, e a gente conseguiu. Mas dizer que, nesse sentido, o EPSI tem uma contribuição nesse movimento de que está tornando a psicanálise muito viva e possibilitando que muitos também venham aqui, porque hoje somos 40 pessoas fazendo clínica, porque tem os clínicos do EPSI, tem o programa de residência, tem um outro programa que traz o pessoal assim, que recém-formado em psicologia. Então, eu fico muito contente com isso, viu? E sabendo que a gente está fazendo a psicanálise hoje,
e que será também futuro da psicanálise na América do Sul, no Brasil, na Paraíba, no Brasil e na América do Sul. Parabéns, meninos, meninas. É, você trouxe, né, o Ribarre, e nós estivemos presentes num evento muito importante a nível internacional na França, que foi um encontro chamado os Estados Gerais da Psicanálise. E nesse evento se levantou exatamente isso, do lugar da América Latina, qual o lugar que ela estava ocupando desde aquela época, né, que foi Dos Estados é, Gerais. dos Estados Gerais da Psicanálise. E os trabalhos dos brasileiros que foram até lá, né, que inclusive um dos trabalhos foi de Paulina Rocha, né, em que ela falava sobre a questão da pluralidade na psicanálise. Então, naquela época, eu ouvi isso e comecei a pensar por que será que a gente tem tido essa dianteira, né, nesse movimento da psicanálise. Por que é que a gente tem ido mais à frente do que em outros lugares? E eu acho que, eu tenho a impressão que uma das coisas que a gente, eu acho que tem discussões sobre isso, é essa questão do lugar do psicanalista para uma população, né? O lugar da psicanálise enquanto área de conhecimento, ajudando as pessoas a pensarem qual o lugar que a gente ocupa no mundo e o que é que nós vamos fazer a partir de tudo isso que está acontecendo, né? Eu chamo a atenção uma coisa assim, muito natural, e aí eu vou me referir a Nara, que é gaúcha, né? E nossa colega aqui, de muitos anos na casa, e o trabalho, né, que ela encampou de reunir donativos para enviar para o Rio Grande do Sul, né? Então, eu penso que ser nordestino, ser paraibano, que tudo isso parece como se fosse gente de segunda, mas nós temos bastante sensibilidade para reconhecer, né, o quanto é importante a questão da subjetividade humana. Porque é todo mundo correndo atrás do tempo, o tempo não dá tempo isso, não sei o quê, não faço isso. E, exatamente, essa área da psicanálise tem cuidado de muita gente. Porque isso vai se propagando, né? É verdade, pode ser que a gente seja apenas um beija-flor, mas a gente faz nossa parte. E com muita satisfação. Nós tivemos um trabalho junto à pastoral do menor, em que as crianças vinham para cá e os pais, as crianças iam para ali fazer psicoterapia de grupo e os pais vinham para cá. Também os educadores sociais. Sim, os educadores sociais dos abrigos, né? Pois bem, mas eles diziam, teve uma coisa que chamou muita atenção da gente nessa época, que uma criança chegou e, né, saiu do grupo, encontrou com a mãe por aqui, lá iam ela saindo, e a menina fez a seguinte observação para a mãe: mãe, a gente tem de vir aqui de novo, que aqui é o Castelo de Cinderela. Eu acho que as cores, os bichinhos que tem por aí espalhados,
Ela disse isso. Eu disse, pronto, castelo de Cinderela para ela, né? Pois é isso. Eu acho que tem relação com o sofrimento do nordestino paraibano, né? Porque quem é de mais idade, a gente sabe o quanta coisa a gente viu nesse mundo de meu Deus. Eu vi a fome na porta da minha casa. Os caçacos vindo do interior, das prenhas, com uma sacola nas costas, sem nada, pedindo comida de porta em porta. No tempo, querem saber que ano? 1958, que houve uma grande seca no Nordeste. E aquele povo todo saindo para a igreja para pedir ajuda. Crianças assim. A gente via o sofrimento dessas crianças, assim como a gente está vendo, né? Esse caso das crianças no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, o que é que a gente tem ouvido sobre isso, né? Então, é uma coisa que é difícil da gente enfrentar essa realidade e que a gente tem alguma coisa a fazer. Esse tipo de acomodação, né, que a gente pode, mas pode pouco, aí já tem os venezuelanos, já tem não sei o quê, mas é onde é possível a gente fazer, né? E ter espaço, um espaço aberto, e que as pessoas também se reúnam para cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida. Isso sim. Deixa eu falar um pouco dessa casa, EFSE, como ela é acolhedora. Eu não sou psicanalista, não sou psicóloga, sou nutricionista, mas a gente passou aqui, desde 2013, alguns anos, sendo estimulada a trazer e acobertada. A gente passou, eu acho que uns 2 anos aqui, apoiada por essa casa acolhedora, para discutir a prevenção do suicídio. Eu sou professora aposentada, nutricionista. Então, assim, a gente também, ao mesmo tempo que entrou para o UEPS, a gente entrou não sei se vocês conhecem, Centro de Valorização da Vida, Prevenção do Suicídio. Então, a gente teve espaço aqui de discutir essa questão da educação e psicanálise, a questão da prevenção do suicídio, e uma coisa que eu achei interessante, eu como também professora, nesse espaço que aqui o EPS deixou a gente discutir 2 anos a prevenção do suicídio, a gente descobriu 2, 3 trabalhos da Universidade Federal da Paraíba que faziam pesquisa, extensão na parte do suicídio aqui no EPS. E eles não se conheciam entre si. Então, assim, todo mundo que está aqui e que vem aqui sente essa casa como se fosse uma segunda casa da família de Ivone. Que ela fala, quando ela fala da família dela, da casa dela, eu tive essa oportunidade em algumas vezes no grupo de educação e psicanálise, que eu participei aqui um bocado de tempo. Então, ela falava com a casa aberta para o social. E isso aqui é aberto para o social. Foi aqui também que eu descobri a psicanalística Sabina Spurheim, que a gente passou um bom tempo, a partir do estudo de um Jung, abertura também de um centro de psicanalistas, mas deixou a gente estudar, no primeiro momento, em Jung. E daí a gente descobriu a cliente de Jung, Sabine Spielmann, que a maioria dos cursos de psicologia não sabe nem quem é a psicanalista infantil, a primeira psicanalista infantil. Bom, era essa a minha contribuição que eu quero dar. Parabéns. Muito obrigada. A Delcina está falando, na verdade, do embrião do embrião do núcleo. Era o grupo de estudos em psicanálise histórica, que exatamente eu, Delcina, Ilza e Ana Márcia,
né? Começamos a nos interessar pelo Jung e a gente leu a autobiografia de Jung e a partir dela Ivone nos apresenta Sabina, a gente estuda o diário de Sabina e Jung e depois vem Renata Ludwig com a Sabina Spielmeier, né? Então, esse é o embrião que foi 2013 a 2016, um grupo de estudos, e que depois se torna, então, um grupo de psicanálise histórica. Obrigada, meu senhor, porque deu uma prévia aqui anterior desse grupo, mas essa história está contada no texto, quando a gente fala sobre, eu e Ivone falamos sobre a história da psicanálise com eles, registro e história, que a gente colocou, que está no livro, que está à disposição aqui para vender, que é Esperança em Tempos Sombrios. Então, a gente conta toda a história desse grupo de estudo, que depois se tornou um grupo de estudo em psicanálise histórica. E a gente quer, eu acho que está na hora da gente estar encerrando, a gente quer também registrar e pedir para a Linda falar, mas ela saiu, é, como não está bonito. Desculpa. A Raíssa estava falando da emoção de estar aqui participando, Tatiana, Tati, as duas mais novinhas do grupo, né? Mas a gente que está de perto, eu me emocionei muitas vezes estando com Luiz Andrade. Ouvindo Luiz Andrade, ouvindo Ivone, a gente fez entrevista, fui eu e Ivone fazendo entrevista com o Luiz Andrade, que ainda ali no final, acho que de 20, na metade de 21, a gente de máscaras aqui. E Luiz Andrade contando da história, e eu, meu Deus, eu estou aqui com o primeiro psicanalista da Paraíba, com uma das pioneiras da psicanálise no Estado, fazendo história. Isso realmente é muito emocionante, me arrepio muito agora. Como também quantas vezes eu falei sobre Neumann aqui, e as entrevistas que as meninas fizeram com Neumann. Então, realmente é muito emocionante fazer parte dessa história, essa história que ainda está sendo feita, porque a gente ainda tem os pioneiros, tem um pioneiro, tem duas pioneiras, que é a Ivone, a Henriqueta, né, que também fez entrevista com a gente. Foi muito emocionante no dia que Henriqueta teve aqui, porque Tati foi uma das pacientes de Henriqueta, quando criança, e Henriqueta dizendo, né, eu estou falando que é Tati, já contou essa história aqui agora, que Henriqueta foi a primeira psicanalista de criança aqui no estado. E Tati estava assim, a emoção de estar reencontrando essa psicanalista agora também fazendo parte desse grupo. Então, a gente agradece aqui a Deus, a Ivone, a Luiz Andrade, que está aí, que foi homenageado aqui também, a Henriqueta, né? Porque por estarmos aqui hoje, né? Ivone e Neumann, que tantas vezes foram a Recife, e Ivone e Neumann já contaram tantas vezes disso, o quanto era difícil ir e voltar toda semana, seja para ir participar das análises, fazer as análises pessoais, seja para ir para o CPP. Então, a gente agradece muito a vocês por nos receber nessa casa, por, né, aqui ser a nossa segunda casa, porque a gente trabalha aqui. Quando eu cheguei no EPS, o EPS só tinha 6 anos, porque já faz 19 anos que eu estou aqui, ele está fazendo 24, então quando eu cheguei, ele estava ali saindo do Rio. Eu estava com 6 anos saindo do EPS. Né? E eu quero agradecer muito a minha formação toda aqui, né, como paciente, como aluna, e também agora como psicanalista, já há algum tempo aqui, 13 anos como psicanalista. Então, a gente agradece a vocês pela paciência, e o convite está feito para quem quiser se juntar a gente, no mundo, participar dessa jornada, mas já adiantando que no segundo semestre a gente deve estar fazendo um outro evento, dessa vez com o CPP, o Círculo Psicanalista de Pernambuco, inclusive a gente já falou com Maria Helena Barros, e o CPP está fazendo 50 anos no ano que vem. A gente está em contato nesses dias com ela, e falando disso, isso vai ser muito importante para a gente se encontrar, contar essa história, porque eles já estão reunindo lá, né, a história, para contar a história deles. A gente já tem contato com o pessoal de Natal e Fortaleza. E com certeza a gente vai entrar em contato com alguém da Bahia, que é por lá que tudo começou. É isso. Muito obrigada por tudo isso. Muito obrigada mesmo. Oi. Oi, diga, minha amiga. Sim, claro. Desculpe, quer vir aqui? Não. Minha gratidão, Ivone e Neumann, né, por acolher a demanda do meu estado.
Muito difícil. E quando eu propus isso para as gurias, assim, elas prontamente, né? Muito obrigada. Eu queria partilhar com vocês também que quando eu cheguei aqui nessa casa, há 15 anos, eu fui, né, na Sociedade Brasileira, lá onde eu tinha meus grupos de estudo, e eu disse, olha, eu estou indo para João Pessoa, e me falaram do EPS. A gente não conhece as pessoas. Há 15 anos atrás era muito difícil ter essa conexão, né? Mas a gente sabe que estão fazendo uma psicanálise muito legal lá. É um lugar que pode, né? Pode, poder assim, para ver isso. Dito isso, gente, as doações, né? O EPS e a rede de doações, né? Pessoal, ficou essa semana, já está sendo encaminhado para Porto Alegre essa noite. O pessoal da Azul confirmou, né? Tá? Que a gente vai atrás, a gente vai ter assim, para onde estão indo esses doações, né? Tem que ser lá na Ronca, tem que ir lá, né? Na Ronca Salles, para Bajara. E essa semana eu pensando também, bom, as crianças e as mulheres, né? A gente sabe que tem situações difíceis, muito difíceis que estão acontecendo, e as famílias de novo assim, vamos lá, vamos em frente, né? Então, a partir da segunda-feira que vem, né, a gente vai estar recebendo aqui no EPS brinquedos, livros infantis e absorventes, gente. A gente não pode esquecer das mulheres também, né? E por isso, né, as mulheres também aceitaram que se fizesse um mutirão, né, com outras clínicas, outras instituições de psicanálise, e aí eu entrei em contato com a INPETA, entrei em contato com, né, né, entrei em contato com o pessoal da Terceira Mate, da Casa da Árvore, com ela, e todas as instituições toparam, né, em fazer esse mutirão para receber, né, doações para a infância e para as mulheres. Então, gente, vocês, muito obrigada, né? Muito obrigada pelas doações, né? E eu acho que isso é uma questão assim, humanitária. Né? O que está acontecendo em Porto Alegre é muito sério, muito grave. Né? Obrigada ao EPS, né? Por ajudar o meu povo. Né? As calçadas, onde eu aprendi a caminhar, as ruas onde, né, eu passei boa parte da minha vida, né, porque realmente a situação está muito, muito difícil e não é a curto prazo que as coisas vão melhorar. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter um prazo de 2 semanas, né, para conseguir organizar, né, para mandar para Porto Alegre. Então, as doações, mas dessa vez, né, muito voltadas para as crianças, para a infância e para as mulheres. Tá? Era isso, desculpa. Muito obrigada por você. A Linda saiu ali que eu ia falar, né? Aí bom, tá? Perdeu a oportunidade. Nara, eu acho que a gente é fundamental que a gente participe, que a gente colabore, que a gente esteja juntos nessa empreitada, né? Você, quer dizer, sua família, os amigos, nossos amigos também estão lá e a gente precisa reverter esse momento, né? Mas eu queria só dizer uma coisa, que eu estava olhando esses quadros todos sentados aqui e pensando que o EPS é isso aqui, ó. Tantas pessoas que vieram aqui, de pensamentos diversos, né, de áreas diversas. Então, acho que vocês fazerem essa história e irem aos arquivos
Muito bacana, parabéns. Gente, fica aqui que a gente vai ter uma foto aqui, viu? Nós grupos, vocês deu uma... E toda vez que vocês virem, eu me virem, eu estou abraçado, lembre-se, estão abraçando a história viva da psicanálise no Paraíba, no Nordeste e no Brasil.